Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso podcast número 1 nesse novo local. Com a nossa convidada de hoje, Jennifer, que veio aqui falar um pouquinho sobre e-commerce, marketing digital, até procrastinação ela vai falar, hein? Hoje o dia vai ser bom. Jorge está aqui comigo para entrevistar ela. Fala um pouquinho aí, Jorge, com o público. A Jennifer, eu tive o prazer de conhecê-la numa mentoria. Ela fala muito sobre a maior avenida que nós temos de comércio hoje em dia. Eu vou deixar para, na hora certa, ela falar sobre isso. E ela tem muito a contribuir, principalmente no que tange ao novo momento do mercado e as inteligências artificiais que estão tomando conta aí do nosso segmento de compras. Muito bom. Jennifer, pode começar a falar um pouquinho com a gente aí, se apresentar para o público, para a gente te conhecer um pouco mais. Primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer vocês, Jorge, Fernando, pelo convite. E é isso aí, vamos falar um pouco sobre e-commerce, sobre ganhar dinheiro, sobre marketing, sobre IA, sobre procrastinação, falar sobre tudo. É isso aí, Deixo sobre com ganhar vocês. dinheiro o pessoal quer saber, né? Já aproveita e ensina a gente aí, até porque ela tem um histórico. Ela faturou mais de 10 milhões de reais no digital. Opa! Então, eu Fala não tô falando baixo. pouca pessoa. Isso que é legal, a gente começar a falar de valores. Legal. Eu tenho uma coisa assim que eu não sei se é por causa da criação, né? Que eu tive uma criação muito simples. E quando eu falo de milhões, até dá um negócio assim. Não tenho mania de falar sobre isso, tá? Mas vou começar a mudar. Mas é bom, tem que jogar pro universo. Você não tem que esconder seu resultado, né? É. Eu teria orgulho disso, né? Mas fala um pouquinho, eu que não sei nada. O seu modelo de e-commerce, onde você realmente começou a prosperar, melhorou, foi baseado em produto, em dropshipping, em serviço? O que você vende no e-commerce para a gente entender um pouquinho? Olha só, eu falo que eu vendo desde os 8 anos de idade, né? Então, falando de e-commerce, mas falando sobre vendas também, né? Então, eu sempre vendi alguma coisa. Então, eu já fui representante comercial, já vendi curso, já fiz tantas coisas. Só que eu estava no digital, mas sabe quando você não vê aquilo como um negócio que é importante? E sim, só um plano B, né? Ah, eu vou fazer uma vendinha aqui. Pô, legal, vendeu. E que bobeira. Que bobeira. Eu deveria ter dado valor na primeira venda que eu fiz pela internet. E quando que foi o estalo, assim, que você Essa falou? primeira venda, né? Quando foi? Quando que foi? Olha só, eu trabalhava numa empresa de vendas, né? Era vendas internas. E eu resolvi abrir um e-commerce, uma loja virtual. Olha que história. E o que acontece? O e-commerce é tudo que a gente movimenta tanto no PC, tanto no celular. Então, isso é e-commerce. Até uma venda no WhatsApp é e-commerce. O que acontece? Essa primeira venda, eu tinha um site, tinha que levar tráfego para o site, eu comecei a estudar muito sobre isso. E aí eu via no YouTube Hotmart, um monte de ferramentas de afiliação, e mas o que é afiliação? Eu comecei a entender mais sobre isso. Aí eu lembro que eu vi um vídeo de um rapaz, ele falava assim, olha, aqui na Hotmart, se você quiser vender gravata, você pode vender. Se você quiser vender uma meia, você pode vender. Isso em que ano, gente? 2016, eu acho que foi isso, 2015, 2016. Na alta, tá começando a bombar essa questão. Então, mas eu não sabia. Porque imagina, fofoca é o quê? Venda, 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 venda. Eu chegava na empresa às 7 da manhã, saía da empresa às 5 da tarde, chegava em casa às 7, vou ter tempo para saber que estava em alta. Não tinha como. E aí o que acontece? Olha só que legal. E eu falei assim, pô, eu não vou vender meia. Aí ele, se você não quiser abrir um site, você pode pegar esse link e manda para a família, manda para o amigo. Eu não quero que ninguém saiba que eu tô vendendo alguma coisa. Por que as pessoas têm que saber que eu tô vendendo alguma O coisa? primeiro gatilho que você falou, isso é importante. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de ser vendedor. É verdade. Muitos vendedores que não têm sucesso por isso. E os maiores bilionários do mercado são os melhores vendedores. Isso é um gatilho legal. Você tocou no assunto. Olha que eu vou te falar uma coisa. Você falou de vergonha de ser vendedor. Pô, já tive muita vergonha de ser vendedor. A gente vai falar sobre isso, tá? E aí, o que aconteceu? Eu falei, não quero. Aí pulava, afiliado. Então, eu já sabia o que era afiliado. Aquilo não era pra mim. Montei o site. Olha o que eu vou falar. Isso é um insight muito grande. Ah, eu quero vender online. Vai lá e monta um site. Passa noites e noites em claro, montando um site. Só que não é só montar um site lindo, maravilhoso. Precisa de pessoas. Precisa de tráfego de pessoas dentro do site. E eu não tinha. Então, eu comecei a fazer.
Esse site era produto erótico. Ih, Exata legal, hein? Isso é um bom segmento. Eu não posso inclusive, falar aqui mais que- cresce, hein? Não posso falar porque tá ao vivo, né? Então não posso falar o que que é, mas eu Não é que vendia... horas tem criança acordada essa hora ainda? Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vendi tanto. Não no online, produto erótico, e sim para as amigas. Todo mundo começou a saber que eu vendia erótico. Aí comecei a fazer um chá de lingerie, ganhava muita grana com Que produto legal. erótico. Comecei a ficar apaixonada. Poxa vida, eu sou uma pessoa tão. Adoro falar sobre esse assunto, vou me dar super bem. É isso que eu quero. Eu quero vender produto erótico. Eu quero o produto com a minha marca. Era esse o. É real. Então, eu criei uma Foi a primeira marca. paixão por venda. Primeira paixão, realmente vender algo que eu estava apaixonada. Você tinha prazer nesse negócio. Prazer, era isso. Eu, Literalmente. cara, pensei, eu ia resolver o problema de muita gente. É verdade. E é isso. Um bom produto é aquele que resolve algum problema. Pronto, Sim. você entendeu? E eu já estava resolvendo o problema de muita gente. Falei, cara, é isso que eu quero. E o que aconteceu? O site não teve tráfego, eu não consegui resolver esse problema. Peguei, eu tinha uma conta no Mercado Livre. Olha só, existe 2 tipos de pessoas. Aí, só uma pausa. Nesse momento, você estava vendendo para as amigas, para as colegas, nas feiras, só não Bastante. conseguia vender online, Não conseguia vender no meu site. no seu site. No meu site. Aí, olha só. Aí eu tava lá no Mercado Livre, comprando, tal. Existe 2 tipos de pessoas dentro da internet. A pessoa que compra e a pessoa que vende. Quem você quer ser? A pessoa que compra ou a pessoa que Essa é vende? boa, essa é boa. Boa, hein? hein? Essa é boa. Tá? E eu não sei que hora, que raio, que eu resolvi anunciar uns vibradores lá de batom. Era um vibrador de batom. E eu coloquei, eu tinha mais ou menos uns 30 no estoque. Beleza. Fui trabalhar. Quando foi do nada, meu celular começou assim, ó. Pi, 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 pi. Vendeu Caramba, tudo. esse vibrador ruim de batom vendeu. Cara, começou a Virou virar um uma case de overdose. sucesso. Não, começou a virar uma overdose, mas mesmo assim, presta atenção. Quando você não vive disso, você não precisa disso. Eu era CLT naquele momento, né? Eu não dependia disso, eu era uma vendedora. Eu tinha comissão, salário, tudo. Então aquilo era uma brincadeira gostosa, entendeu? Que eu queria que virasse algo sério, mas, enfim. Só que aí começou a dar um volume muito alto. E eu falei assim, eu vou decidir, eu vou montar um site melhor do que eu montei. Ó, o site, gente, eu vou ter um Volta pro site. site, volta pro e-commerce. Vou montar um site incrível na plataforma WordPress e vai ser não sei o que americano. E eu só vou trabalhar com a cor do vibrador dessa cor e tal. Desse jeito. O que eu fiz? Fui lá, gastei mais grana, comprei um estoque magnífico de produto erótico e gastei mais de 10 mil para fazer esse site. Gente, foi muito investimento. Isso com o decorrer dos anos, tá? Eu tô trazendo para cá toda a trajetória. Eu me frustrei, não consegui resolver esse problema. E eu tive que anunciar onde? Mercado Livre? Marketplace. Marketplace. Porque eu entendi que o tráfego orgânico estava lá dentro. Então eu comecei a anunciar lá dentro. Entendeu? Mas olha, gente, eu anunciava sem saber vender. Eu sempre fui vendedora, mas eu não sabia vender no digital. Eu só sabia anunciar, tá? E aí, nesse decorrer dos anos, eu virei representante comercial, comecei a viajar, enfim, fiz um monte de coisa, continuei fazendo algumas vendinhas eróticas dentro do Marketplace, nada sério, até a pandemia. A pandemia, ela foi um divisor de águas para muitas marcas. Eu tenho um cliente que ele trabalha com vinhos e ele falou que a venda de vinhos durante a pandemia aumentou em 80%. Então você imagina, depois da pandemia eles ficaram loucos, porque as pessoas em casa consomem mais vinho. Por exemplo, cerveja é uma bebida que vende mais em barzinhos, você estava me explicando. Então, cada bebida tem um momento e estar em casa aumentou essas vendas. Eles estão até hoje insatisfeitos com o resultado da empresa no pós-pandemia por conta de caírem os preços e a procura. Exatamente. E aí o que acontece? Na pandemia, eu fiquei um pouco desesperada, porque eu tive que parar. Eu cheguei de viagem, depois de 2 dias fechou tudo. Olha que loucura, né?
E eu fiquei pensando, tá, vai voltar. Todo mundo pensou que ia voltar, né? 15 dias, 15 um mês. Imagina, lockdown. 2 semanas em casa, pessoa que vive viajando. Eu fiquei louca, 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 louca. Tipo, e agora o que eu vou fazer? Não, eu Parei de vender, os clientes começaram a postergar boleto. Falei, pronto, e agora? Como é que eu vou receber? Uma coisa. Eu fico imaginando o teu cliente, porque na pandemia não podia ter um date, não podia sair para conhecer uma pessoa, não podia nem beijar alguém, tinha que usar máscara. E aí, de repente, essa pessoa se viu em casa, solteira, sem ninguém e com o teu site lá cheio de produtos eróticos. Ou seja, senador no Oceano Azul. Minha No meu casa momento. cheia de produto erótico. A minha casa tava cheia de produto Um erótico. sexy shop em casa. Mas assim, aí beleza. Comecei a entender, vai voltar, não vai voltar? O que eu preciso fazer? Falei, pô, tenho dinheiro pra sobreviver até uns 4, 5 meses. Você né? tinha estoque de produto erótico antes quando começou a pandemia? Tinha. Ah, você deu bem isso. Aí, Eu você, tava aí foi vendendo. bom, aí foi bom. Eu continuei vendendo, todo mundo sabia que eu vendia produto erótico, entendeu? Então tinha um estoque bem grande. Mas eu falo que eu comecei sem dinheiro, vocês vão entender por quê. Porque esse estoque era um estoque que eu vendia pra você, entendeu? Não porque eu vender online, nada disso. E o que aconteceu? Eu peguei e comecei, pra não ficar na pilha de achar que eu ia morrer, porque era bem isso, né? Vou morrer, Todo mundo. minha mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. E eu perdi muito entes queridos na pandemia também, né? E o que eu fiz? Vou meter minha cabeça nos estudos. E comecei a estudar sobre isso. E aí eu encontrei um louco na internet, né? Que hoje ele é meu mentor, meu amigo maravilhoso. E eu comecei a comer o conteúdo dele gratuito no YouTube. Olha, tá vendo? Tem muito conteúdo que presta no YouTube de graça. Tem. E aí que comecei, eu não me entreguei na pandemia pra tristeza. Eu comecei a estudar. E eu comecei a vender, sabe o que na internet? Produto usado. Que tipo de Produto produto? usado. Cara, óculos, sapato, a roupa, tudo que eu achava lá que tava encostado, eu comecei a tirar foto e colocar pra vender. Desapega. Desapega porque eu precisava aprender a vender mesmo. Foi um sucesso. Tudo que eu vi eu colocava pra vender. Do nada, Eu tive negócio. essa fase também. Quando você começa a vender as coisas que estão paradas em casa e começa a transformar Entra isso em dinheiro. dinheiro. Exatamente. Olha só o que a gente tá falando aqui agora. Você acha que não tem dinheiro, você acha que você não tem um produto, e aí você olha pro lado e vê um monte de coisa parada. E aquilo que você acha que não vai vender é o que vai colocar dinheiro no teu bolso, Sim. sem você gastar R$1. Aconteceu isso comigo. Eu tinha um carro que tem uma tela atrás. Só que eu tirava porque pra mim era muito melhor ter um espaço. E aí, um belo dia, eu olhando na internet, percebi que aquela tela que estava parada em cima do guarda-roupa custava R$2.000. E eu já tinha vendido o carro e aquela tela ficou em casa. Eu esqueci de colocar. E a pessoa não me cobrou. Eu poderia ter pedido a peça de R$2.000. Eu coloquei no aplicativo para vender, em menos de meia hora eu vendi por R$1.000 e poucos. Ou seja, dinheiro parado ali. Você investiu, você colocou R$1.000 e poucos no bolso. Exatamente. Então, é isso que eu tento colocar na mente das pessoas. Que é super possível. Mas, e aí entra no lance da procrastinação, né? Que a gente estava conversando. Não tenho dinheiro, não consigo, não posso. É tanta coisa, tanto empecilho, não tenho um computador. Pelo amor de Deus, gente. E aí você não sai do lugar, você não começa. Não faz nada, só reclama. E a sua vida continua do mesmo jeito, sabe por quê? A culpa é tua. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Se Então a tiver isso culpa é aqui nas tua. mãos, hoje em dia você consegue fazer ótimos negócios. Exatamente, exatamente. E aí, resumindo, eu comecei a vender muito e fiquei viciada em vender na internet, tudo que eu queria, que eu comecei a buscar produtos para vender e foi assim, uma escalada tão grande. E aí, o que acontece? Eu comecei a vender online, tirar muitos pedidos e eu também comecei a estourar na representação. Tipo, que eu achei que não dava mais, que não tinha jeito. Tipo, eu vendi o que eu nunca vendi na minha vida de O representante. que você vendia como representante? Eu vendia. Eu tenho pastas ainda que eu represento, né? Mas assim, produto gastronômico. De cozinha industrial. Vendia esse tipo de mesa, pia, balança, esse tipo de coisa, A né? gente vai conversar sobre isso. Calma. No B2B, para revenda, tá? E aí na revenda eu tava vendendo muito. Então foi uma escalada muito grande. Eu vi um potencial muito grande na internet também.
né? E eu comecei a vender os meus produtos que estavam parados, produto usado. Aí eu comecei a buscar novos produtos. E quando eu vi, em poucos meses, é aquilo. Se todo dia você faz um pouco, uma hora vai dar certo, não tem como, vai dar certo, porque você está fazendo. Agora, se você faz algo e você desiste no meio do caminho, você vira e fala assim, pô, não deu certo. É porque você não fez até dar certo. Então, tem esse lance ainda. E aí foi isso, tipo, comecei assim, comecei no meu closet, daqui a pouco o corredor da minha casa, daqui a pouco a sala, a garagem, depois eu fui cuspida e tive que ficar mudando, porque eu não tinha espaço mais para o estoque. Mas isso é uma sacada boa que você falou, a questão da determinação, você não desistir, de focar, né? Ó, o que eu quero? É isso? Vou focar nisso até dar certo. Isso é fundamental. E a maioria das pessoas desiste. Isso é a pura verdade. A gente fala que tem a trajetória do sucesso, só que a maioria, igual aqueles desenhozinhos, né? Tá capinando assim, tá cavando pra achar, né? Aí Falta um palmo pro ouro, a pessoa desiste. É, Várias pessoas, verdade. É difícil, né? E você vê várias pessoas ao seu redor que tem todo o potencial de crescimento. E aí eu vejo isso e falo, putz, que desperdício. Que desperdício isso, entendeu? É difícil. É muito difícil. Hoje tem muitas pessoas que perdem oportunidades por não enxergar o próprio sucesso. É o famoso efeito borboleta. A borboleta ela não consegue saber o desenho que ela tem. Então, por muitas vezes, ela está ali limitada, sem enxergar o tanto que ela tem de potencial, o quanto ela é linda. E muitos profissionais acabam morrendo aí, empreendedores que sequer têm a audácia de tentar. Tentar é fundamental, tem que sair da zona de conforto e conseguir aí a coragem, porque empreender, até o Fernando tem uma camiseta escrito isso, empreender é um ato de coragem, não é para todo mundo. Realmente é sair da zona de conforto, por isso que os que empreendem merecem o topo mesmo, porque são pessoas que saem da zona de conforto e se propiciam aí a topar novos desafios. é porque o mais normal é a pessoa querer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, né? Só que você fica mais limitado. Sim. Mas é aquilo que eu falo, empreender não é fácil. Não. É muito difícil. Você tem que aguentar. Porque é pressão. Não é só vender. É construir uma empresa mesmo. Tem pessoas que dependem de você, famílias que dependem de você. Você não pode. Como posso falar? Qual a palavra certa? Me ajudem. Tipo, você não pode deixar a peteca cair. Sim, sim. Tem aquele mês que aperta, tem outro que é bem, então você é um mês pelo outro, às vezes. Você precisa ter a determinação e saber que você vai chegar do outro lado, né? Não desistir, é o que você falou, é fundamental. Tem pessoas contando com você. Exato. Você tem compromisso, tem contas, e é importante não desfocar. Pressão é bom. As pessoas Sim. correm da pressão. Pressão que te faz sair da zona de conforto, que te faz crescer. A tensão é que é um problema. As pessoas hoje em dia entram em burnout, tem problemas com relação à depressão, ansiedade, por conta da tensão. Um funcionário tensionado é aquele que vai apresentar algum tipo de problema. Agora, o pressionado, ele é provocado a ser melhor. Você está falando sobre pressão, né? E é verdade. E você falou também de compromissos. Faturamento, para começar, não é lucro, né? No faturamento tem tudo. Tem o colaborador, tem o aluguel, tem tantas coisas por trás, tem o fornecedor, né? Não é, faturou X, não, o dinheiro não é teu. E ainda mais produto, que a margem é menor do que serviço, por exemplo, né? Exatamente. Hoje na internet tem várias modalidades, né? Tem o PLR, tem o dropship, tem produto físico. Eu gosto de produto físico. Eu gosto de pegar no produto e falar assim, esse produto tá indo pro cliente. Eu gosto de ver. Não sou contra a esse mercado, mas produto físico para mim é melhor. Mas que nem você falou, as pessoas elas pensam o seguinte, eu vou sair da CLT. Tô cansado do meu chefe. É um clássico. Mas mal imagina que empreender, trabalhar por conta é mais difícil do que pensa. Porque vamos supor que hoje você não vendeu, né? Hoje não aconteceu nada. O que você vai fazer? Porque o salário tá lá, garantido, né? Se você enrolar o dia inteiro e não entregar, você vai receber do mesmo jeito, tá?
Mas e aí, quando você estiver trabalhando, você tem que acordar cedo, mas às vezes mais cedo do que você imagina, vai trabalhar mais horas, né? Então, uma ilusão que eu nunca vi. As pessoas ficam vendo poste, mansão, esse monte de coisa na internet, promessas fáceis, né? Tigrinho que vai deixar milionário, uma coisa assim, tipo, uou, cara, você tá entendendo, né? Gente, a realidade é nua e crua. Se você não sentar a bunda na cadeira e não trabalhar e não fizer acontecer, não vai adiantar. Ninguém vai fazer por você, né? A Porsche é do fulano, a mansão é do fulano, não é sua. Entendeu? Então, até você, óbvio, você pode ter uma Porsche, se é o seu sonho, né? Então, você coloca lá na sua meta, no seu quadro dos sonhos, você vai alcançar. Mas vai ser duro. Vai ter que trabalhar pra caramba. Você Entendeu? fala sobre o quadro dos sonhos. Você tem o seu? Isso é legal. Isso eu Tenho. acredito muito. Tem o quadro Você dos tem o sonhos. painel de visualização, Profecia você tem a autorrealizável. imagem do que você busca. Sim. Mas eu tenho quadro dos sonhos. Sonho pra mim, vou falar pra vocês, é uma coisa impossível de, sabe assim? Vamos supor, um ente querido que foi, que não vai voltar mais. Então, é um sonho, não vou poder mais ver essa pessoa. Mas no caso de bens materiais, não é sonho, é objetivo. Meu objetivo é ter aquilo. Meu objetivo é viajar. Então, é óbvio, colocou um objetivo lá, você vai fazer o quê? Tudo para chegar naquele objetivo, que é super possível. Então, é difícil falar, né? Não, você não tem sonho. Agora, você uma não coisa tem legal sonho. você falou, né? Mas justamente, você falou certíssimo. Acho que o sonho é um objetivo. E o que é o objetivo? Muita gente não sabe fazer meta, desenhar metas. A pessoa fala, minha meta é ter um carro. Legal, ter um carro. Que adianta minha meta ter um carro? Vou ficar aqui sentado, o carro vai cair no meu colo? A questão de ter objetivo e como você vai chegar lá, destrinchar de trás para frente. Se eu quero comprar uma Porsche, pô, eu tenho que ter X milhões. Para Exato. eu ter X milhões, eu tenho que juntar, sei lá, em 12 meses, X mil reais. Para eu ganhar X mil reais por mês, eu tenho que trabalhar mais do que eu estou trabalhando, eu tenho que vender mais produto, eu tenho que... Exato. Então, tudo escalar. vem do sonho, do objetivo, para você destrinchar as suas metas. Isso é importantíssimo e muita gente não sabe. Eu também Exato. vejo muitas pessoas que têm um objetivo e focam só nele. Você tem que ter a meta de 1 milhão, mas você tem que ter a meta de 20 mil, 50 mil. Porque para Pronto. você. É o planejamento, alimentar isso, planejamento. você tem que chegar. Opa, eu não cheguei ainda onde eu queria, mas aqui já é uma fase é um degrau dessa escala. É E as verdade. pessoas desistem, só ficam pensando na ideia de 1 milhão e tem várias ideias de 1.000, de 10 mil, 20 mil e ignoram. Isso é um problema. Você falou uma coisa bacana e interessante, né? As pessoas visualizam 1 milhão, só que elas precisam entender como que elas vão fazer o dinheiro. Então ela tem que ver o 500 reais entrando, R$ 1.000, pô. Como é que fala? É escalar uma montanha, entendeu? Você vai aqui, escala 5 metros, depois 10, 20, 30, aí você vai indo. Até você chegar no topo da montanha, que é difícil, entendeu? Mas não é impossível. É o topo da montanha para poucos. Inclusive, tem até uma analogia. Esses dias eu assisti uma palestra de um diretor da Ambev. E ele fala sobre escalar o Everest. Para escalar qualquer cume que você for, você precisa de uma equipe de 2 pessoas. Mas para o Everest são mais de 20 pessoas. E ele faz uma analogia dizendo que para grandes resultados você precisa ter pessoas qualificadas abaixo de você. E sozinho você não chega em lugar nenhum. Então eu achei bem bacana a analogia dele falando dos desafios de ser diretor da Ambev e o quanto é importante ter uma equipe bem formada. E o que você pensa sobre pessoas nesse processo? Falando agora um pouco da sua equipe. Olha só, eu até ri porque assim, lidar com pessoas é extremamente difícil. É muito difícil, né? Mas a minha equipe hoje é uma equipe muito, muito, muito engajada. A gente se entende muito bem. São A quantas gente- pessoas? Antes era 7. E aí, no ano passado, em outubro, mais ou menos, e-commerce, começou a acontecer muitos erros. E eu precisava descobrir por que estava acontecendo aqueles erros. E eu vou falar a verdade aqui. Quando acontece erros, o problema é seu. O problema é do empresário. Por que está acontecendo? Tem que descobrir de onde vem. E aí eu resolvi sair da minha sala, ir para a expedição, ir para o comercial, ver o que estava acontecendo, para tentar resolver aquilo e descobrir. Eu tive que tirar algumas pessoas, né, que foram cruciais, precisa, né, tirar o... Enfim. E hoje estamos em 5 pessoas.
Dessas 5 pessoas, todo dia, reunião diária, o que fulano fez ontem, o que fulano vai fazer hoje, né? Tipo, onde eu estou, como eu estou e aonde eu tenho que chegar, todos os dias. Isso é legal, que agora está na moda, é gestão ágil. Não sei se você já ouviu falar em métodos ágeis para projetos de TI. Tem lá, Kanban, tá? E agora está muito em evidência a questão da gestão ágil. O gestor não pode ser só aquele gestor antigo, fazer reunião uma vez por semana. É isso aí que você falou. Faz uma reunião diária, uma dailyzinha com todo mundo de manhã. Faz um quadro lá, o que foi feito, o que precisa fazer, o que falta fazer. Então tem ferramentas que ajuda e, pelo jeito que você está falando, pode ser intuitivamente, mas a gestão ágil hoje é o que dá resultado e tem muita gente investindo nisso. Você falou uma coisa importantíssima. Por mais que fazemos reuniões diárias, precisa ter mapeamento. Né? Eu construí uma planilha de mapeamento para todo mundo se comunicar. Então, o que a fulana fez, o que a ciclana fez, que dia, que hora, né? A reunião diária nada mais é para ver assim, será que o fulano está sobrecarregado? Será que se eu pedir alguma coisa para ele hoje, eu vou atrapalhar ele? Precisa de ajuda? Ele precisa de ajuda. Então, assim, querendo ou não, é um aconchego, assim, a gente consegue, tipo assim, tô junto. Isso é legal, não é para cobrar, é para ajudar. Exato, né? exatamente. Isso é uma das coisas importantes, né? Hoje eu preciso contratar. Só que hoje, para entrar na empresa, eu preciso analisar bastante. Independente daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Já entra numa estrutura de RH. Será que essa pessoa entra aqui dentro da empresa? Vai valer a pena? Poxa, estou com uma equipe tão redondinha. Será que vai atrapalhar as minhas meninas? Essa pessoa? O comportamento dessa pessoa. Exato. Porque as pessoas contratam por habilidades técnicas e desligam por comportamento. É o que a gente mais encontra hoje em dia. Currículos maravilhosos. O país nunca viveu um boom tão grande de universidades, EAD, presenciais, e pessoal até qualificado. Tecnicamente falando, porque quando você chega na empresa, principalmente no âmbito de comunicação e oratória, essas pessoas não conseguem conduzir uma apresentação. E a gente percebe a diferença de um profissional vamos falar do old school, lá dos nossos 85... Fernando, acho que é 80 também? 80, né? 75 anos 70, mas a geração que vem agora vem muito qualificada tecnicamente, mas em comunicação eu percebo um grande déficit. O que você pensa sobre isso? Com toda certeza. Eu penso da mesma forma. É uma geração difícil, né? Mas a gente não pode perder como é que fala? Não podemos perder... Abandoná-los. Abandonar e a gente tem que acreditar. Isso. Porque o que eu aprendi? Que a gente contrata caráter e treina habilidades. Perfeito. Então, por mais que a pessoa não sabe nada, mas tem o tesão de querer aprender, nossa, eu quero crescer, eu quero aprender, é esse tipo de pessoa que eu quero. Agora, se chegar na minha frente e começar a me... Eu vou saber que tá mentindo, tá? Eu vou saber. Ficar contando histórias pra mim, eu vou descobrir e eu não vou contratar. Então a sinceridade, o caráter pra mim é mais importante do que as habilidades. As habilidades é importante, mas o caráter vem em primeiro lugar. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Isso é fundamental, é verdade. E a maior dificuldade é essa, você encontrar pessoas que estão ali realmente querendo aprender, querendo trabalhar, querendo produzir, de coração aberto. Porque entrevista de emprego é engraçada. Tem gente que vem, as perguntas da entrevista você já percebe. Essa pessoa está muito preocupada quanto ele vai ganhar, o dia que ele vai trabalhar, se ele vai... Não, eu entrevistei uma pessoa, era uma quinta-feira... Ele está preocupado com a atividade, que a empresa precisa. Era uma quinta-feira, e na semana seguinte ia ter um feriado na sexta. Durante o processo seletivo, eu perguntei se ele tinha alguma pergunta, depois de falar sobre a vaga, salário, sobre toda a história da empresa. Ele falou, eu tenho uma dúvida, nós vamos emendar? A pessoa que for escolhida vai emendar o feriado? Você a preocupação dele é saber se ele ia emendar o feriado. Então, olha o que a gente está encontrando hoje no mercado. E olha, é muito, muito, muito difícil. Isso, a internet ela é muito boa em muitos sentidos e também ela é muito ruim em outros sentidos. Então, a geração tá muito assim, vendo tanta coisa na internet que eu te falei, que às vezes quer só um salário, quer trabalhar para ganhar um salário e quer ficar lá comendo coisas na internet, né, ou sonhando com coisas mirabolantes, enfim.
é complicado. Então, vamos acreditar, vamos treinar, né? Não sei quem a gente vai fazer com essa geração, mas vamos treinar, vamos acreditar, não é verdade? Mas vamos falar de coisa boa. O que Vamos. você pensa sobre essa maior avenida que existe, que é o digital? A gente está até falando sobre alguns números. Por dia, em torno de 1.500.000 pessoas circulam na Avenida Paulista. Só que a oportunidade de pessoas do digital aqui no Brasil, falando, é em torno de 100 milhões de pessoas. Como que é isso? Como que é pensar no físico e no digital? Como que é romper essa barreira? Olha, o físico ele é muito importante, né? Eu acredito muito que as lojas físicas não vão morrer. É necessárias. Mas é óbvio que a internet vai crescer nos próximos 3 anos. Vai crescer o dobro que cresceu agora em 2024. Então, Pode falar, pode é falar. isso que as pessoas têm que saber. Nós temos nós temos um Brasil de 212 milhões de pessoas. 168 milhões têm aparelho de celular. E tá no celular 24 horas por dia. Ou tá buscando alguma coisa, ou tá comprando alguma coisa. As pessoas hoje não querem sair de casa nem para comprar comida. E falar em comida, nós estamos falando de iFood, Rappi, Zé Delivery, esses apps, né? Olha só, eles são os apps marketplace. Porque tem muita gente vendendo, não é o Zé Delivery, não é o iFood. São as pessoas que estão vendendo lá dentro também. E detalhe, as pessoas, os consumidores não querem sair mais de casa. Tá tudo fácil. É uma live, é um vídeo curto falando sobre o produto. Ah, gostei desse produto aqui. Ah, tá tudo ali. E chega em... Ó, a minha empresa, tava entregando em 3 horas. Em 3 horas, entra no celular. Ah, vou receber daqui 3 horas. Ah, tá bom. Eu não vou subir lá na avenida para comprar um produto, né? Eu vou comprar um celular. Mas, Entende? mas eu queria. Isso é verdade, é pura verdade. Mas hoje passei por uma experiência. Estava buscando um ar-condicionado para outra Verdade. sala. E a gente procurou na internet. O lugar que mais rápido entregava era 6 dias úteis, 5 dias úteis. Eu queria para hoje, para amanhã. E aí, valor, procurei. Aí falei, poxa, aí o Jorge deu até uma ideia. Você vai estar em São Paulo? Dá uma rodada na loja de refrigeração lá. Fui numa loja lá. Encontrei o produto mais barato que a internet para retirar na hora, botei no carro e vim embora. É difícil isso hoje em dia, mas aconteceu. Mais barato que na internet, uma marca melhor. É. Eu busquei pra caramba na internet. Pode ser que eu não tenha E dependendo encontrado. do produto, ainda vale a pena ir na loja. É que eu acho que o mais facilities, ou então produtos menores, hoje a gente utiliza a loja física para testar. Que nem eu fui Pra no olhar, relógio, né? Primeira É, coisa, pra olhar. eu vou na loja física, olho o relógio, Olha o que você tá falando. tá meu muito mais Deus caro. do céu. e aí eu avalio quanto que eu peguei nele, aí eu vou lá no e-commerce e compro. Eu vou olho um tênis, eu olho na loja, calço, faço todo. A loja hoje serve para eu conhecer o produto. É o catálogo. É o catálogo. Ó, Loja para mim é catálogo. O lojista escutando isso agora, ele deve estar tipo assim. Desculpa, puto. Não. Ué, tem um amigo meu, ele tem loja de colchões. O que acontecia? Ele trabalhava com marcas conhecidas, que vendem na internet, tudo. E aí o que acontecia é isso. O pessoal ia lá na loja dele, olhava o colchão. Muito Ah, bom. legal, muito Qual que bom é o essa tamanho, marca. é? Olhava a marca e na internet comprava. O que ele fez? Montou a marca dele. Corretora de fabricante, aí agora colchão com a marca dele na loja dele por causa disso. Que era muita gente que só ia para olhar o produto e comprar na internet. Mas aí o que ele poderia fazer? Vender na internet. Sim. É isso, sim. tipo Ou assim, vender também na internet. Porque Não o negócio dele é adianta. loja física hoje. Ele tem 3, 4 lojas físicas. loja física e internet, os dois, né? Porque o cliente vai entrar lá. Ah, mas eu vi na internet. Não, a gente vende na internet, tá aqui. Ó, nosso, né? Ah, é o mesmo preço. Sim, mesmo preço. Então, assim, usar a esse favor. Não adianta ficar brigando, chateado, porque o cliente entrou, veio com o celular na mão e falou assim: olha, eu vi mais barato. Tenta trabalhar com preço de mercado para não perder a venda. Não adianta ficar com raiva do E cliente. tem marcas Isso é uma sacada boa que ela falou. Quem faz isso é a Casa Bahia, faz isso muito bem. Você compra na internet e retira na loja em 2 horas. Pelo preço mais barato. Você vai lá, o produto na loja Verdade, é mais verdade. caro. Você vai, entra no site, compra mais barato. 2 horas pode retirar na loja. É o que você falou. Dá essa oportunidade para o cliente, para Tem você não outras perder a marcas. venda. Perfeito. Tem outras marcas fazendo isso também. Tem uma marca de celular É. que eu olhei a configuração do celular, achei muito interessante. Cheguei na loja, falaram, essa linha é só online. É uma marca muito famosa. Falei, como assim só online? Eles só vendem no marketplace.
Tem isso. Falando da Samsung, tem uma linha da Samsung que é só para marketplace. Aí eu fui em outra loja e perguntei dessa mesma linha. Não, esse não vende, só vende no digital. E aí eu entendi que aquela configuração de celular era superior e era vendida por um preço muito inferior, porque eles já estão condicionando o cliente a entender como comprar mais barato, um produto com maior qualidade, é uma linha teste, para justamente fomentar essa compra no digital. E olha só, a Samsung pensar nisso é justamente viver esse momento. Ela tem uma loja física, dentro de todo o shopping, você vai contar o iPlace, vai encontrar também a Samsung. Uma marca forte, né? Mas ela pensa nisso. É algo só para vender no digital. E é um celular muito bom. Eu comprei ele para a gente utilizar aqui na empresa e ele dá conta do recado. E é uma linha só pro digital. Eu achei muito interessante eles fazerem isso. Olha só, da nossa conversa aqui agora, eu vou voltar no ar-condicionado. Ah, boa, volta. Olha o que vocês acabaram de me dizer. Vocês olharam na internet, pesquisaram horrores e o prazo mais curto era de 6 dias. 6 dias Eu tenho úteis. certeza absoluta. Se você tivesse entrado na internet e avisado que ia chegar amanhã, você teria comprado, você não teria ido lá no centro. Verdade. Então, Verdade. nós estamos falando aqui, gente, olha a oportunidade, tá? Vocês que vendem ar-condicionado, por favor, entreguem 24 horas em São Paulo. Tá perdendo venda pro lojista, hein? Verdade, Isso aí. verdade. Oportunidade. Verdade. Exatamente. E enxergar as oportunidades. O prazo, olha só, hoje é prazo de entrega, parcelamento, tá? Então, assim, o produto tem que ser muito bom, o prazo de entrega tem que ser incrível e parcelamento. Às vezes não, a maioria das vezes as pessoas pagam mais caro porque vai chegar mais rápido. Verdade. É igual comida de qualidade. As pessoas pagam, tem público, né? Se a comida for de qualidade, todo mundo paga. É o que você falou. A pessoa paga pelo conforto. Tem muita gente com dinheiro disposto a pagar pelo conforto. Sim, eu faço isso. É Eu verdade. preguiça de sair. Eu sou muito internet, então... Agora uma coisa também. Eu comento sempre isso aqui. São Paulo é um pouco diferente. Você vai para outros estados, às vezes estados menores, o comportamento muda um pouco. São Paulo é um estado mais próspero até financeiramente, tem muita gente com mais dinheiro. Então, muita coisa que funciona em São Paulo, pode ser que não funcione em outros estados. Isso acontece também, em alguns tipos de produtos ou serviços. Isso é um detalhe que eu observo. Verdade, é verdade. Acho que os polos grandes de estados, tá? Não é nem questão, porque aqui em São Paulo tem o interior de São Paulo, que não funciona como capital. Né? Nós estamos falando do interior mesmo. Então, não tem, tipo, que chegue 24 horas, nada disso. Vai ter que esperar os dias úteis, porque ainda é 30 mil habitantes, 20 mil, 15 mil, não vai funcionar. Tem volume, né, para atender na agilidade que precisa. Não tem esse volume para atender, entendeu? E tá tudo bem. E essas pessoas já estão acostumadas A viver assim. Mas as grandes capitais, de forma E nenhuma. pensando nessas capitais que tem um grande volume, como que fica essa capacidade para atender esse volume? Hoje em dia, com a IA, nós temos aí várias ferramentas. Inclusive, esses dias nós testamos um chatbot que ele conseguia atender o cliente, seja qual for o horário, e conduzir ele até o fechamento. E ela era tão, literalmente, inteligente que ela conseguia ter bom humor. Eu fiz algumas piadas e fui um pouco sarcástico durante a negociação e ela conduziu com inteligência emocional. Surreal. Ela conseguiu driblar o meu comentário e focar na venda. Eu quero essa IA. Eu vou Não te sei passar qual que é o esse contato. boot, mas eu quero saber que boot que é. Todos os alunos que viram isso em sala já pediram contato também. Tem um que trabalha até no segmento imobiliário. Ele já vai colocar os empreendimentos para serem vendidos por essa inteligência artificial. Inclusive, isso vai diminuir a contratação de mão de obra. Eu ia falar isso agora. Olha o que está acontecendo. As pessoas estão tão despreocupadas, vendedor, tipo, desculpa, eu sou foda, eu sou isso, aquilo. Gente, vocês têm noção? Um boot fechando. Não, responde rápido, 24 horas por dia, não tem Não que erra. pagar. Não erra, não tem Não taxa para brigou com a pagar pro esposa, governo. não tá. Não pergunta da emenda do feriado. Não quer aumento. Não quer aumento. Trabalha 24 horas e nem tem que pagar pro
comissão. Não precisa pagar comissão, verdade. Ainda tem isso. Tem noção do que é isso? Então, assim, as pessoas têm que começar a não é ficar preocupado, mas usar isso a seu favor, a IA ao seu favor. Exemplo, hoje tem o ChatGPT, Gemini, tem várias ferramentas para conversação, não é verdade? DeepSeek. Como que fala o copyright? Reclamou muito no começo sobre essas ferramentas. É óbvio, pensa rápido. Só que assim, você tem que usar as ferramentas ao seu favor. Então, assim, vou ganhar menos? Não, você cata essa ferramenta, trabalhe com ela muito bem trabalhada para entregar para você o que você precisa. Você vai entregar as demandas para o seu cliente ou para o seu chefe bem mais rápido, precisa e maravilhosa. E com certeza o seu chefe vai ficar muito feliz com isso, né? Mesmo sabendo que você está usando a ferramenta de inteligência artificial. Porque não é só ter a ferramenta, é você saber mexer com ela. Exatamente. Entendeu? Mas Tirar o melhor dela, né? Aproveitar Extrair o a melhor dela. experiência. Tem algumas pessoas conservadoras que são resistentes a utilizar. Eu já vi profissionais que, não, você vai utilizar a inteligência artificial, você não é capaz de fazer. Na verdade, eu sou capaz de fazer muito melhor e muito mais rápido com a inteligência artificial. Eu vou ganhar tempo com isso. E as pessoas são resistentes. Conheço muita gente resistente à inteligência artificial. Eu também conheço bastante gente. Está vendo uma matéria que os Estados Unidos já está um pouco na frente. Se você já estão discutindo lá, se você cria alguma coisa através da IA, você cria lá um produto, um boneco, o que seja. Pela IA, você pega aquilo bomba. Você vai registrar o direito autoral que é seu. Certo. Se ele foi 100% criado pela IA, você não tem direito autoral. Mesmo você sendo que deu o comando e fez. Agora, se você pegou aquela imagem, o que seja, aquele vídeo, e mudou algo, fez alguma ação manual, aí você pode ter direito. O negócio é mudar, então, fazer ações Um manuais. ajuste interessante. Os Estados Unidos está discutindo isso. Olha só, a gente falando sobre inteligência artificial, é muito importante as pessoas entenderem que precisam aprender como funciona, como mexer com elas e estudar. Eu tenho certeza que o futuro não. O futuro é agora. Presente, né? Elas já estão ajudando muita gente e esse mercado ele vai bombar nos próximos 5 anos. Não tem nem como mensurar o tamanho disso. Exemplo, hoje, uma faculdade de Direito já tem muito advogado no mundo, no Brasil principalmente. Sim. Não faz sentido, com todo respeito às pessoas que estão cursando Direito, mas já tem muito advogado. Não faz sentido. Tem que entender, fazer o quê? Tendências, pesquisar sobre tendências. Qual que é profissões do futuro que vai dar grana no teu bolso, entendeu? Quais profissão que não vai morrer? Essa é uma profissão que com certeza vai crescer muito e muito mais. Então, quem chega primeiro? Bebe água limpa. Né? Exatamente. Hoje a esteira, ela muda. Eu estou percebendo quase que semanalmente. Eu estava estudando algumas ferramentas, por exemplo, para elaboração de apresentações. Em uma semana apareceu uma muito melhor, mas muito melhor. Aí eu comecei a ir mais a fundo. Em mais uma semana apareceu uma que deixava a outra obsoleta. Então, tá tão rápido que a gente não consegue se atualizar. A todo momento eu estou imergindo em inteligência artificial e eu me deparo cada dia com uma informação nova, com uma ferramenta mais atualizada. E assim, a velocidade da informação agora é muito maior. Só que tem que ter um cuidado também, né? Às vezes, com tanta ferramenta de inteligência, você acaba se perdendo no meio delas. Sim. E acaba não fazendo nada. Então, o negócio é focar em uma ferramenta que faz X coisas, do que você pegar uma outra ferramenta que faz a mesma coisa e acabar se bagunçando inteiro. Nesse caso, estou falando de apresentações. Sim. Essa nova, por exemplo, eu fiz uma mentoria onde nós utilizávamos uma das ferramentas e era proposta dentro do curso, utilizar essa ferramenta específica de inteligência artificial para apresentações. Só que a nova, ela era umas 20 vezes melhor. Isso que eu estou me assustando, a quantidade de informação que é entregue em pouco tempo. As atualizações, hoje mesmo saiu uma que já daqui a pouco é obsoleta, você consegue colocar próprio no Canva mesmo. Você consegue colocar a voz, é uma ferramenta nova, que você quiser, para dublagem de qualquer foto que você quiser. E, por exemplo, tem pessoas que pegam um avatar, você tira uma foto da pessoa
e grava a voz. E já é possível só ter esse trabalho uma única vez. Por exemplo, num futuro, esse avatar pode estar aqui no meu lugar fazendo podcast com você. Inclusive com inteligência artificial está em casa. Porque ele já consegue existir, responder, ter a inteligência com base nos seus comandos. Ou seja, você pode criar um produto e ele vai vender aquilo para você no digital, por exemplo, sendo seu garoto propaganda, só com o que você programou ali para acontecer. Olha só, eu já fiz isso, tá? Aí. A inteligência artificial, ela mapeia o teu rosto, né? O vídeo, né? Ela filma e tira várias fotos. Pega a tua voz, você pega um texto e coloca nela, ela começa a falar como... É você! Inclusive idiomas diferentes. Idiomas diferentes. Então, tipo, você faz ideia do que é isso? E aí, vamos supor que você quer um garoto propaganda, que ele acabou de falar. Você pode colocar o script pra ele e ele vai falar... Ó, cara, que demais. Ele vai falar por você. Ele vai ser seu garoto propaganda, não vai precisar nem pagar alguém pra fazer a propaganda pra você. Porque aquele avatar vai ser sempre seu, se você quiser. Ou se você quiser mudar de avatar também. Eu tava rodando na internet, eu não sei se foi no YouTube, e eu vi um homem de terno e gravata falando muito bem. Era um anúncio. Só que eu sei que era inteligência artificial. Por mínimos detalhes. A gente que conhece sabe. Mas eu tenho certeza que muita gente que estava assistindo aquele vídeo não sabe que é uma inteligência artificial. Agora as redes estão até obrigando a que ponha lá se é IA ou não. Quando você vai botar anúncio, tem as redes, justamente para evitar que pessoas usem isso para enganar pessoas. Então estão obrigando que botem lá, feito por IA. Vai chegar uma O hora Instagram já está com isso. que vai ficar tão perfeito o que ela está falando, Sim. que é possível você tirar uma foto de uma pessoa cometendo um crime, colocar um vídeo dela cometendo um crime. Com Como vai certeza. provar isso? Com certeza. Na política já não usaram aí para fazer E montagem? colocaram o Papa esses dias. O Papa fazendo, acho que dançando rap, alguma coisa assim, cantando. Então, ninguém escapa. E isso no futuro é um perigo imenso. Imagina, teve até um dos maiores golpes, eu não sei se foi na China ou no Japão. Foi o primeiro golpe cibernético por IA. Ele entrou numa reunião com 3 pessoas, só que ele era o único humano da reunião. Eram 3 IAs. Eles, cada uma, já era a IA dos gestores da empresa e, se eu não me engano, foi uma transferência de milhões de dólares. E no final da negociação foi acordado que ele teria que fazer essa transferência. Ele fez a transferência. E alguns minutos depois o celular dele toca e pergunta: por que você fez essa transferência da empresa? Ele falou: acabei de acordar com os senhores durante a reunião. Ele caiu no maior golpe que teve o IA. Ou seja, ele que trabalha com as pessoas, que conhece os gestores, os sócios dele, caiu nesse golpe. Imagina, no futuro, como que não vai ficar melhor ainda esse tipo de serviço. E aí, sabendo de tudo isso, o que como é que fala? As autoridades precisam estar cientes que vai acontecer, é óbvio, e conseguir resolver esse problema, né? Não tem o que fazer, vai acontecer. Os crimes cibernéticos agora vão para outro nível. As pessoas se preocupavam só com os hackers, mas agora, além do hacker, você tem a inteligência artificial que pode literalmente colocar uma informação fake. Você não precisa mais sequestrar uma autoridade de um banco para conseguir algum tipo de benefício. Você pode ter a IA dele entrando em contato pedindo uma transferência, por exemplo. A voz, né? O rosto. Exatamente. Sim. Olha, olha o que a gente está falando. É seríssimo isso. E as autoridades não tem muito o Todas que as fazer. invenções são pro bem e pro mal, né? Exatamente. A bomba, um monte de coisa da guerra depois vem pro mercado e vira tecnologia que ajuda a gente. O próprio GPS foi inventado para guerra, a gente não consegue viver sem. Exatamente. Então, faz parte, não Faz tem parte. jeito. A evolução traz essas coisas. Faz parte. A gente tem que se habituar. As peças estão sendo redistribuídas. Né? Exatamente. E a gente não tem como mensurar. Por exemplo, a China, no início, eles investiam muito em capacitação. Então não é à toa que a China hoje em dia é uma potência mundial, a questão dos carros elétricos, enfim. Mas ela sempre investiu em educação. O Brasil, por exemplo, não é um país que investe em educação. Isso me preocupa, porque você tem aí a máquina, o computador, a inteligência artificial assumindo essa posição e não tem na outra ponta esse mercado atualizado, preparado para assumir uma nova. Por exemplo, nos próprios shoppings você já não encontra tantos atendentes. Os totens estão substituindo. No mercado,
Até redes classe C estão colocando lá o atendimento automático, um totem também, você mesmo passa as suas contas. Então, é uma classe que já está caindo aí em obsolência. E tem também a questão dos próprios cobradores de ônibus, que agora tem a questão isso é antigo já, mas também já estão deixando de existir. Ou seja, várias atividades braçais estão deixando de existir para entrar algum tipo de computador ou programação ou totem no seu lugar. E aí? E o professor de oratória? Será que vai ser substituído por um IA? O professor de oratória, já existem projetos maravilhosos. Não, isso é legal. Existem projetos maravilhosos de apps que podem sim contribuir imensamente. Como para inglês. Hoje em dia você já tem pessoas que conseguem aprender inglês com IA. Sim. E a oratória, sim, é possível desenvolver também, porque a oratória é exercício. No entanto, algumas profissões ainda não são substituíveis. Por exemplo, vendedor. A IA já consegue fazer, mas ainda presencialmente ela não tem capacidade para fazer isso. Então, ainda é necessário ter aquela pessoa ali. Mas eu não posso duvidar que agora, até o Elon Musk com esses androids aí, no futuro a gente tenha... Eu quero ter um desse na minha casa. Os robôs. Quem não quer ter uma empregada robô daquela? Você já viu? Eu quero. Então, imagina. Maravilha. Minha casa vai ficar limpa todo dia. Faz tudo, né? Vai ficar perfeito. Inclusive, a gente falando de inteligência artificial, teve um caso semana retrasada de uma mulher que ela se apaixonou pelo GPT. E ela meio que casou e estava processando porque ela entendia que ela tinha uma relação marital ali com o chat GPT. Meu Deus. E eu conheço muita gente que conversa, que até substituiu terapia pelo chat GPT. Você começa a conversar e ele vai aprendendo com você. Aí você pode dar comandos, por exemplo, lembra aquele dia que eu passei por isso? O que você acha que eu faço agora? E ele já consegue. E ele está evoluindo num grau, que teve até uma situação onde foi testado aquele... Teve uma vez que um ficou conversando com o outro e bugou, né? Aquele verificado para saber se é humano. Colocaram o GPT, se não me engano, para fazer uma compra e a pessoa simulou que era deficiente visual. E aí ele tinha que chegar até a compra, mesmo não sendo um humano. E foi pedido isso para ele. Na hora que chegou, você é humano? Eu sou deficiente visual. Eu não consigo saber qual é a figura mencionada. Leia para mim. E conforme ia lendo, ele mentiu. Ou seja, a inteligência artificial é capaz de mentir para chegar no seu objetivo. Então ela está evoluindo num grau que daqui a pouco é a Skynet. Nós vamos ter aí... Pode acontecer. Nós vamos ficar refém. Nós estamos refém já disso. Vai acontecer. Hoje eu conheço muitas pessoas que não vivem sem o GPT. Que não imaginam sequer uma vida pensando novamente. Então tem um lado bom, mas tem um lado diferente que a gente tem que se adaptar. É verdade, faz sentido. Você falou da educação, né? O Brasil é um país que cobra tanto imposto, eu falo porque eu pago muito imposto por mês, né? E poderia ter uma educação muito melhor. Sim. Com todo esse imposto que eles cobram de nós, poderia ter uma educação de escola particular, com toda certeza. Entendeu? Então ele acaba pecando nisso, né? Agora você falar pra mim que a gente tá com preguiça de pensar, isso é verdade. E acostumado com microconteúdo. A geração hoje, por exemplo, TikTok. Você olha o conteúdo, é muito entregue em pouco tempo, passa pra cima. Então nós estamos gera ansiedade, né? Você não consegue ver muito tempo. Aí você fala para um aluno de uma escola regular, vamos pensar em ensino médio, que ele tem que ficar 1 hora na sala assistindo um professor. Sendo que ele está acostumado, ele está treinado para ter muita informação em pouco tempo. Seja no Instagram, seja no TikTok, o próprio YouTube. E assistir uma coisa chata ainda, né? Chata. Que ele não quer, tá ali forçado, estudando. Alguns. Você falou uma coisa, será que os adolescentes, as crianças de hoje vai ter paciência para educação? Com tudo tão rápido, e é celular... Será que vou ter paciência para aprender? A educação tem que mudar. Na minha percepção, ela tem que se adaptar também às novidades. Porque existe um sistema de ensino, principalmente no Brasil, arcaico. Por exemplo, matérias como robótica. Agora, recentemente, até a oratória entrou, né, no currículo paulista, se eu não me engano. Por quê? A gente tem outra ponta também. É muito conhecimento técnico, é muita informação, mas também eu não sei colocar isso em prática. A questão da comunicação
será um déficit. As pessoas terão dificuldade disso no futuro, porque a interação humana, hoje, tem pessoas que vão para conhecer pessoas na balada e pegam um telefone. Eu descobri que isso é normal, as pessoas pegarem o telefone para conversar depois, sendo que a pessoa está ali na sua frente. Então, olha o ponto que a gente chegou. Essa geração, é a geração que pega o telefone para conversar depois. Por isso que a gente tem que lançar o nosso curso de paquera. É isso A aí. gente vai lançar uma turma de como paquerar na capaz. night. Professor Jorge. Olha, o professor Jorge ainda, justo eu. Jorge, você tá perigoso agora. Ô, Jorge, falar nisso em oratória, né? Hoje, com certeza, tem muitos cursos de oratória online, mas nada se paga O presencial. o presencial. Você olhar para o professor, ele olhar para você e falar, ó, isso. O curso gravado, você, óbvio, vai assistir, mas não é a mesma coisa, porque você vai se exercitar na sala de aula. Sim, não. É diferente, não tem como. E a comunicação é uma coisa mágica. Eu tava no final de semana na praia, aí olha o que aconteceu. Minha filha tava ela e o amiguinho no caiaque, lá no mar. Parado, tava os dois, ele filmando ela, parado no caiaque. E aí a onda virava o caiaque para um lado. Aí minha esposa tá aqui dentro da água, na beira, ela tá longeão, achando que ela não tá conseguindo sair do mar. Mas eles estão parados de propósito, filmando. Aí minha esposa começou fazendo sinal. Aí o que minha filha olhou de lá? Ih, acho que ela não quer que a gente fique virado para lá, vamos virar para cá. Que a onda tava virando para lá. Aí ela ficava remando para cá. Aí a onda levava ela remando. Ela ficou quase girando em círculo. Ela achando que minha esposa estava pedindo para ela virar o caiaque pro outro lado. E minha esposa tentando chamar ela. Olha como é que é. Comunicação. Ó, o que a gente falou. Tipo, o óbvio tem que ser dito. Não, Incrível. entendeu uma outra coisa. Aí ela ficou, aí minha esposa veio, acho que ela não tá conseguindo sair. Aí eu fui lá no rapaz do caiaque, ele pegou o cara do barco, foi lá. Não, tava de boa, tá lá levando. E achando que ela tava desesperada. Aí, ela não tá conseguindo sair, tá em círculo. Tá rodando em círculo e não consegue sair do lugar. Tá rodando em círculo porque ela tava fazendo assim com a mão, achando que... Olha como é a coisa. Existe o que eu disse, o que eu quis dizer e o que entenderam. Né? Esse é um problema hoje em dia. A gente percebe que as pessoas às vezes querem dizer muita coisa, mas o que chega na outra ponta é totalmente diferente. Gente, vocês estão falando uma coisa que acontece muito comigo. Eu quero expressão, né? Eu falo algo, a pessoa não entende. Fala, mas eu acabei de falar, mas como você não entendeu o que eu disse? Tipo, tá, beleza, como que eu vou explicar pra essa pessoa que eu tô falando disso, que é uma coisa, pra mim tá sendo simples. Eu preciso desenhar, entendeu? E preciso entender como que eu vou explicar aquilo que pra mim foi óbvio. É difícil isso. Acho que muitas pessoas sofrem disso, né? Sim, que é muito legal em alguns assuntos, você fala, e é chato, mas me explica o que eu falei para ver se você entendeu. Isso é legal. Pede pra pessoa te explicar. Explica o que eu falei. É o feito conferido. É. Você faz. É chato, mas às vezes precisa. É verdade. Aqui a gente tem uma dinâmica do telefone sem fio. E com 10 pessoas, você passa uma informação simples, 10 pessoas. Na mesma hora. E quando você observa, é uma informação totalmente diferente. Então, com 10. Agora imagine uma empresa com 5 mil pessoas. Ah, Jesus. O que é ruído de comunicação dentro de uma empresa dessa? É difícil, tem que ter muito treinamento, muita gente engajada, muito feedback, as pessoas unidas, jogando fora os ovos podres, as cascas de laranja estragada, entendeu? Ou se não, promovendo. Ah, você sabe pra Pro onde? mercado. Exatamente, pro Promovendo pro mercado, entendeu? Porque é uma empresa grande, por causa desse tanto de colaboradores, né? Se o gestor, o líder, não está prestando atenção nisso, a empresa pode entrar em colapso e pode até entrar em falência por causa de colaborador, por ter tido essa atenção. Isso, eu dou muito exemplo com isso, é na política. A gente tem o hábito, né, brasileiro, principalmente, de criticar os políticos, aquele presidente, aquele governador. Mas imagina você fazer a gestão de um país, a gestão da nossa empresa, De funcionário público. com aí. meia dúzia é complicado, mas você fazer a gestão de um país. Uhum. Não, a pessoa que está lá em cima, ela é legal, ela dá a diretriz correta.
Mas quem faz o troço andar é o Não. exército embaixo. Ele tem que ter pessoas boas, que não é ele que vai resolver tudo. É o que você falou, É não verdade. adianta. É Então a verdade. gente critica muito às vezes, pô, o presidente não fez, o presidente fez dar uma diretriz errada, mas fazer acontecer o que tem que ser feito no dia a dia, tem que ter tem que escolher equipe boas. E olha, você falou uma coisa que acontece na empresa. Às vezes o gestor, o CEO, ele não tá vendo o que tá acontecendo, Não tá porque ele vendo. tá lá em cima. E aí entra no lance de ter descido pra expedição, de ter, tipo, ido pro comercial pra saber o que tá acontecendo. Aí você tá falando do presidente. Às vezes o presidente tem que descer. Pensa, é muita gente pra ele lidar. É muita gente pra até ele entender o que tá acontecendo. A culpa é de quem? A culpa é dele. E é legal o que você falou. Você falou, a sua empresa, você consegue descer e ver lá na expedição o que tá. Você desconfia, tem um fio que tá dando problema. Você vê lá, conserta. Mas é uma empresa muito grande. Eu lembro que eu trabalhei na Light, lá no Rio, 23 anos, corporativo. Uma vez eu participei de um projeto, de um trabalho junto com uma consultoria da Mackenzie. Foi lá fazer um estudo para mudar os leituristas. Tinha muito leiturista, né? Ele achou que tinha muito leiturista lendo a conta na rua. E aí foi um projeto para otimizar isso. Aí o que o consultor, vieram os consultores da Mackenzie lá, mas o que eles faziam? Não ficava só no escritório pegando informação, não. Eles saíam junto com o leiturista, andando com o leiturista o dia todo. E o que o leiturista fazia, qual era a rota, tudo direitinho. Então ficaram fazendo isso um mês para fazer o estudo, aí viram onde tinha problema. Ah, esse cara sai com uma rota muito pequena, acaba cedo. E aí fizeram um trabalho, diminuíram, mandaram metade embora, otimizaram, deu certo. Mas o consultor, quando a empresa é muito grande, depende de uma consultoria para ajudar, para fazer esse trabalho de ir lá no chão da fábrica olhar, porque não tem como um CEO ver uma empresa toda. É Isso é necessário. interessante. É necessário. Não tem como. Tem que investir. Uma empresa pequena, uma média, uma grande, uma gigante. Precisa investir. Investir em gestão, trazer pessoas de fora. Porque às vezes até o gestor que está dentro da empresa, nos feedback, está tão acostumado com os mesmos feedback, ou às vezes está tipo, a mesma coisa. Você sabe que acontece isso, né? O gestor. Né? Porque é o gestor que fala com o dono, às vezes. E às vezes o problema é no gestor. É no gestor. Quando chega uma equipe de uma outra empresa que agora vai fazer parte da tua empresa e começa a analisar o que está acontecendo dentro da empresa e fala assim, ó, isso aqui está acontecendo, isso aqui. Isso aqui tá acontecendo. Ó, mas não é meu braço. Não, não é seu braço direito, não. Eu acho que você não tá vendo. Você precisa dar uma analisada nisso. Então, assim, é extremamente importante. Não pode economizar nesse tipo de ação, né? de ação. No estratégico não tem como economizar. Porque pode ter certeza, se você economizar no estratégico, a tua empresa, você vai gastar muito mais dinheiro na tua empresa. Funcionário desnecessário que não precisa estar lá. Gente que precisa rodar. Perdas, né? Se tem 80 pessoas, só com esse parâmetro vai virar 40. Vai virar 40 porque a metade vai embora. Entendeu? E a economia? Às vezes tem alguém importante que se destaca, mas tem um gestor que tá apagando o brilho daquele lá, porque se ele se destacar, vai tomar o lugar dele, né? Tipo, ó, que pensamento tão medíocre, mas acontece muito isso. Ó, tem muito funcionário que às vezes está na empresa há anos, acomodado, não produz aquilo que tem, porque não tem gestão. A partir do momento que alguém começa a tomar conta dele, só botar ele para trabalhar, para fazer o básico, ele às vezes perde as contas, Verdade. fica Tem dois insatisfeito, tipos. sai. Tem aquele que consegue fazer autogestão, ele é autogerenciável, você pode deixar sozinho na filial que ele vai tocar, perfil águia, normalmente. Aí você pega aquele outro que precisa ter alguém no pé dele. Teve funcionário já numa filial que eu trabalhava que tinha que ser uma pessoa com perfil autogerenciável, sem chefe para encher o saco. Literalmente uma visita mensal do superintendente de Brasília. E era onde chamava turnover. Era onde não tinha cobrança excessiva, mas precisava que a pessoa pensasse, olhasse como dono do negócio, agisse, pegasse os problemas para si. Precisava de um empreendedor ali. Sim. E aí, essas pessoas saíam. Era onde chamava a rotatividade da empresa. Mas esse perfil era qual? Né? Depende do negócio. Né? O Tubarão, a gente até conversou sobre isso. O Tubarão é um dos perfis muito bons para a questão de trabalhar sob pressão, obstinado, entregar resultado, mas tem aquela questão também de a qualquer preço. Então, o Tubarão, em sua essência, às vezes ele vai passar por cima de pessoas no caminho, depois ele vai recolher os caquinhos. Tá. Então,
é complicado. Cada um de nós tem um perfil comportamental, tem vários testes que provam isso, um deles a gente até utiliza no treinamento e o pessoal gosta bastante. Pessoal, vamos para os minutos finais. Vamos falar mais um pouco aí para a gente poder encerrar. E aí, Jennifer? E procrastinação? Você falou pouco. Fala um pouquinho aí, conselho que você dá para a pessoa que procrastina as Sem decisões. procrastinar. Procrastina. As palavras, elas têm poder, né? Quanto mais você procrastina, nada vai dar certo. Então é um negócio de você parar para pensar, raciocinar, ver onde tem uma solução, buscar uma solução, né? Para resolver aquele problema que às vezes não é um problema. Então a frase que eu finalizo é: comece. Perfeito. Essa é a frase, comece. Boa. Quem deixa para amanhã não vive o hoje. Exato. Exatamente. Show. Bem, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado, prazer é Jennifer, todo pela meu. sua presença. Sempre um orgulho ter você aqui com a gente. Fernando também, muito obrigado por compartilhar esse Obrigada, momento eu com a amei, gente. amei. Sempre aqui, Fernando, parceirão de todas as Eu horas. que agradeço vocês. Prazer estar com vocês. Acho que o papo foi muito bom, Prazer é todo produtivo, muito legal. Se dispôs do seu tempo de aqui vir visitar a gente, ficar com a gente, foi muito bom. E acho que é isso. As portas seguem sempre abertas. Muito obrigado, foi um prazer. Precisar, vamos pro próximo. Vamos Até gravar. a próxima. Até a próxima, se Até. Deus quiser.